Norte aqui de Cascavel, uma dessas crianças está em estado grave, está internada em estado grave. Eu vou conversar com a Daiane. A Daiane Santos está no local do acidente, onde essas duas crianças, duas meninas, né, Dai, que foram atropeladas na rua Jacarezinho, aqui em Cascavel, por um carro. Qual foi a dinâmica do acidente aí? Qual que é o cenário que a gente tem, especialmente, primeiro, né, para falar sobre esse acidente e depois para orientar a nossa comunidade? Seja bem-vinda, bom dia também, Dai. Oi, Valdinei, bom dia para você, para todos que estão acompanhando a nossa programação. Pois é, Valdinei, a gente falava, né, sobre o Maio Amarelo. Ontem comentávamos aqui sobre a preocupação aí dos atropelamentos, dos óbitos também envolvendo pedestres já neste ano. Orientávamos, né, junto a transitar ali nas rodovias, mas infelizmente à tarde aconteceu esse acidente. A dinâmica foi da seguinte maneira, viu, Valdinei? Essas duas meninas de 10 e de 9 anos, elas são primas. Elas estavam neste salão de beleza. E aí elas foram cruzar aqui a Jacarezinho. No momento em que elas foram cruzar, elas olham para o lado esquerdo, visualizam carros descendo, esperam o movimento acalmar e cruzam. Pela imagem da câmera, é possível a gente ver que elas cruzam e ficam logo atrás de um veículo. E é neste momento que elas são atropeladas por um carro que subia, vinha ali, ó, da região da Avenida Brasil em direção à região norte. E elas são então atropeladas. Pelo impacto, elas foram arremessadas. E uma delas, a menina de 10 anos, ela teve graves ferimentos, né? Ela teve traumatismo craniano e foi levada em estado grave, permanece, né, em observação em estado grave no hospital. A outra menina de 9 anos teve contusões, escoriações também pelo corpo, né, machucados aí pelo corpo, foi atendida e segue também sob os cuidados. O que a gente percebeu aqui, Valdinei, é que há uma intensa movimentação de veículos, tanto subindo, né, em direção aí à região norte, como também indo em direção à região do lago. E por aqui tem muitos pedestres também, porque temos muitos comércios, restaurantes, né, temos aqui, ó, salões de beleza, temos outros tipos de comércios também. Próximo aqui temos escola, temos o shopping, que também é aqui nessa proximidade, só que nós não vemos faixas de pedestres. Não há. Há uma única faixa de pedestre, eu vou pedir até para o Michael mostrar para a gente, lá no fundo do vídeo, onde tem o semáforo, que é a Avenida Brasil. Ali há uma faixa de pedestre. A próxima faixa vai ser no outro semáforo, que é a cerca de 2 quadras de onde nós estamos. Então, com a falta, né, dessas faixas de pedestre, de local apropriado para que o pedestre consiga, né, atravessar em segurança, eles acabam se arriscando mesmo em meio aos veículos. Talvez, né, como sugestão aí para evitar acidentes como o de ontem, né, fica também essa possibilidade de novos estudos e implantações, né, Valdinei, de locais seguros para os pedestres aqui na Jacarezinho. E a gente percebe isso ao longo de toda a Jacarezinho, na Teobaldo Bresolim também, nesses cruzamentos e ruas importantes, né, com movimentação significativa tanto de veículos como também de pedestre. Para as meninas que são primas, né, Valdinei, estavam ali, ó, juntas, comemorando, né, curtindo, crianças. A gente deseja melhoras, né, que elas se recuperem o mais rápido possível. Eu volto com você. E aparentemente o motorista, inclusive o motorista que parou, prestou os primeiros atendimentos, né, ficou também numa situação muito preocupada. Ele estava muito preocupado aí com o acidente, obviamente, mas uma situação que de alguma maneira poderia ter sido evitada, Daiane, principalmente se nós tivéssemos, né, condições de orientar bem as nossas crianças, olhar para os dois lados para ter certeza que não tem nenhum veículo vindo. É claro, criança é inconsequente, natural da idade, sem a supervisão também de um adulto, nesse caso as duas crianças com idades aí bem baixas. Passou o carro preto, pelo menos foi isso que a gente viu na imagem, né? Passa aquele carro preto, um SUV, um carro grande, passa aquele carro escuro. E aí, é claro, acaba contribuindo para dificultar a visão. Olha, depois desse carro aí, as meninas olharam para um lado e não olharam para o outro, justamente onde estava vindo
o carro que acabou atropelando essas crianças. Então fica aqui esse acidente triste, a gente desejando que essa criança se recupere o mais rápido possível, mas que sirva de alerta para os pais, bater um papo, reforçar as ideias de um trânsito mais seguro, mais tranquilo ali para os nossos pequenos, especialmente nesse caso, as duas que estavam sem um adulto por perto, né, Daiane, torna a situação muito mais difícil. E no que diz respeito à sinalização, talvez sim a Transitar ou a Secretaria de Obras verificar a possibilidade de na próxima esquina, porque são quase 200 metros entre uma faixa de pedestre e a outra, a possibilidade de fazer essa sinalização, né, para garantir um pouquinho mais de atenção até para o próprio motorista, porque é natural. Quando o motorista está circulando pelas vias e ele sabe que ali tem uma faixa de pedestre, há um trânsito intenso de pedestres, logo eu preciso redobrar minha atenção, redobrar o meu cuidado. Então, fica essa orientação e a gente vai também tentar ir junto à Transitar e à Secretaria de Obras saber o que pode ser feito para melhorar a segurança no trânsito nesse ponto. Por enquanto, obrigado, Daiane. Daqui a pouco a gente volta trazendo outras informações aqui para os nossos amigos e amigas.